veio, perdeu e não vai ter nem no gravado. Viu? Quem antecipa governa. Estejam sempre antes. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fôlego aos moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. O que a gente faz aqui no tempo de mesa? O que a gente faz aqui no tempo de mesa? A gente se ajuda. Uma ajuda a outra a expandir a mente, a curar as emoções, a entrar em movimentos, fazendo a outra ter coragem de ir lá abrir uma câmera e falar. Deus não é tímido. E se nós somos feitas à imagem e semelhança dele, nós não somos tímidos, nós estamos tímidos. Estar é uma condição. Diferente do ser. Entendem a diferença? Estar é uma condição. Eu estou tímida por causa de algum motivo. Por qual motivo eu estou tímida? Aí você deve buscar o motivo da tua timidez, sem negar ela. Jesus diz, pega a tua cruz e me segue. Quais são as coisas que tu carrega que não estão alinhadas com as coisas que Deus diz sobre a tua vida? Se ele não é tímido, automaticamente a filha dele não é. Agora, se eu estou, que é uma condição, por que eu estou? Ele vai te trazer revelação, ele vai te trazer a cura. Ele vai te ajudar a desbloquear. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Lembra que eu falei para você sobre idolatria? O próprio Pai, ele fala sobre isso em várias passagens. Não deem louvor a imagens. Vejam, as profecias antigas aconteceram e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Cantem ao Senhor um novo cântico. Seu louvor desde os confins da terra. Vocês que negaram no mar e tudo o que nele existe, vocês, ilhas e todos os seus habitantes, que o deserto e as suas cidades ergam a sua voz. Vi que eu mudei o arroba do meu Instagram. E coloquei a voz que liberta. Porque o Pai, ele quer usar a nossa voz para libertar o povo. E não é a gente, não é a Crislane que vai libertar. É o Pai que vai me usar para libertar a mente das pessoas. Porque eu não conheço o coração das pessoas, eu conheço as pessoas. E a nossa guerra não é com as pessoas. É o que está nelas. Tem um filme que o Denis sugeriu, eu assisti esse filme, eu já tinha assistido esse filme, eu assisti sozinho, um filme, meu Deus, muito espiritual, pesadíssimo. Mas aquilo ali é a realidade. Eu assisti ele o ano passado, meu marido estava viajando de noite, sozinho em casa. Ah, louca. Nefeiros, alguma coisa assim. Posso até compartilhar o link com vocês. É um filme que ele mostra exatamente o que acontece espiritualmente com as pessoas. Por isso que a nossa guerra não é com elas, é com o que está nelas. E se nós não estivermos posicionadas com a autoridade que Deus nos dá, a gente não consegue ver com os olhos espirituais o que acontece. Regozijem-se os povoados habitados por Quedar. Cante de alegria o povo de Selá. Gritem pelos altos dos montes.
Deem glória ao Senhor e nas ilhas proclamem o seu louvor por todos os lados, até os confins da terra. Gritem, cantem, louvem a Deus, deem honra a Ele, a Jesus. Ontem eu preguei lá no salão onde eu atendi e eu conseguia ver as almas clamando, gritando, sedentas. Eu falei pro Lucas. E eu falei para eles depois que eu comecei, depois que eu terminei ali, eu fui atender. Foi no intervalo de uma cliente. Não sou eu quem faz, é Deus em mim que faz. E Ele busca filhos para fazer através dos filhos. Ele busca os filhos. Eu não quero mais deixar passar um dia sem proclamar a vinda do meu irmão. Que ele está vindo. Quem seremos nós? Até a vinda dele. A gente não sabe que dia vai ser. Ele falou, eu não sei que dia vai ser. Não tem data nem horário. Mas quem seremos nós? E se for amanhã? Ele vai olhar para nós. Tá aí, por que tu ficou de boca fechada, irmã? Por que tu ficou de boca fechada? Por que tu guardou para ti tudo o que tu viveu comigo? Eu duvido que não tenha uma mulher aqui que não possa compartilhar um testemunho no Instagram. Eu duvido. Duvido que não tenha. E daí a gente fica com vergonha de ser perseguida. Se o próprio Jesus falou que a gente seria perseguido por causa dele. Mas o nosso Pai nos guardará. Eu não tenho medo, porque meu Pai me guarda. E eu declaro sobre a vida de vocês que a partir de hoje vocês não terão mais medo. Porque vocês terão a convicção que o Pai de vocês está guardando vocês. Ele está guardando. O Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro, despertará o seu zelo. Com forte brado, o seu grito de guerra triunfará sobre os seus inimigos. Fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado. Mas agora, como mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Arrasarei os montes e as colinas e secarei toda a sua vegetação. Tornarei rios em terra seca e secarei os açudes. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas. Eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei. Não os abandonarei, mas retrocederão em vergonha total aqueles que confiam em imagens esculpidas. Esse é o próprio Pai falando. Mas retrocederão em vergonha total. Vergonha total aqueles que confiam em imagens esculpidas. Deus não está em imagens. Que dizem aos ídolos fundidos, vocês são nossos deuses. O próprio Pai abençoa e o próprio Pai amaldiçoa. Ele mesmo. Ele abençoa quem honra a ele e não a imagens, e ele amaldiçoa quem dá glória, graça e honra a imagens. E aí a gente fica colhendo frutos de desonra e não sabe. Daí a gente pensa assim, ó, meu Deus, mas eu tô fazendo tudo certinho. Será que tu tá fazendo tudo certinho? Tu tá dando honra e graça para mim? Ou a imagens e pessoas e altares e templos? Daí a gente vai para Mateus 24. Para complementar essa última parte que eu trouxe para vocês. Vocês estão dando honra a imagens e templos e pessoas? Ou vocês vão fazer isso por mim e para mim?
Em Mateus 24, Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E quando será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Não é o que está acontecendo agora? Quantas guerras estão acontecendo? Quantas doenças estão acontecendo? O mundo já está. Apocalipse já está acontecendo. Os fins dos tempos já estão acontecendo. Os sinais estão por toda parte. Mas o próprio Filho falou: Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Ele falou: é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Quantas coisas já aconteceram e ainda não aconteceu o fim? Nação se levantará contra nação. O que está acontecendo? Nação se levantando contra nação. E reino contra reino. Quantas igrejas contra igrejas que vocês veem por aí na rua? Dizendo que o meu reino é melhor que o teu reino. Porque a minha religião é melhor que a tua religião. Porque o que eu faço é melhor que o que tu faz. Quantas? Porque quem é espírita é melhor que quem é católica. Quem é católica é melhor que quem é evangélica. Reino se levantando contra reino. Pessoas que falam de Jesus, mas não vivem com Jesus. Pessoas que falam e vivem uma religião que não praticam. O próprio Jesus falou que isso ia acontecer. E o que está acontecendo? Os sinais estão por todos os lados. Quantas igrejas, quantos ministérios estão caindo? Quantos profetas estão caindo? Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Quantos vídeos têm aparecido de terremotos em vários lugares do mundo? Vocês já viram esses vídeos? Eu já vi vários. Vários. Com os prédios estourando e as piscinas, porque tem vários prédios que tem aquelas piscinas no rooftop, né? No último andar, assim, de piscinas se estourando todas, assim. Tipo. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Não morreu um homem agora? Deixou a esposa e os filhos? E olha o que começou a acontecer por causa da morte dele. E eu não tô aqui para falar para vocês que porque eu vou morrer, porque vocês vão morrer. Isso aí todo mundo vai morrer, isso é fato. Todos nós vamos morrer. Que a gente morra fazendo o que o nosso pai nos chamou para fazer. Porque aquele homem, ele morreu fazendo o que ele foi chamado para fazer. A morte dele foi um início de algo. A morte dele já estava nos planos. Ele morreu porque tem um plano. Tá tudo em ordem. Eu não me comovi com a morte dele. Podem pensar o que quiser, porque eu sei o que Deus está fazendo. Eu tenho certeza.
Eu tenho uma fé, uma convicção do que meu pai está fazendo. E a morte dele vai servir um propósito muito maior. Talvez a gente não consiga ver, porque a gente vê com os olhos racionais e a gente entende com uma mente racional. Quando a gente se permite ver além do que está acontecendo, a gente consegue discernir o propósito de Deus na morte dele. Ele não foi pregado numa cruz, não tem cruz, mas ele levou um tiro por nós. Porque muito crente se levantou depois da morte dele. Vocês entendem o propósito da morte desse homem agora? Muito crente se levantou por causa da morte dele. Muita gente se levantou por causa da morte de Jesus. Vocês entendem o propósito da morte desse homem agora? Se não fosse a morte dele, tinha muito crente debaixo das cobertas até agora, chorando as pitangas. Vocês entendem a morte desse homem? Ele morreu por um propósito. Não esperem outros cristãos morrer para se levantarem. Porque outros morrerão. Enquanto a gente, de fato, não levantar a nossa bunda da cadeira e fazer o que estamos sendo chamadas para fazer. Quantos mais precisarão morrer para os crentes se levantar? Parar de temer. Parar de ter medo de falar e ser perseguida. O Pai já está conosco. Não tenha medo. Seja forte e corajosa. Abre a boca e fala. Erga a tua voz. Tem muitas mulheres sofrendo, tem mulheres sendo abusadas, tem mulheres sendo violadas, porque elas não conhecem o Pai que a gente conhece. Vocês acham justo com essas mulheres? Eu não acho. Eu não acho justo ficar com a minha boca fechada enquanto tem um monte de mulher sofrendo por aí. Daí a gente quer fazer a justiça, né? A gente quer ser a justiceira. Então faça a justiça abrindo a tua boca e contando o teu testemunho que Deus está fazendo através da tua vida. Quer perder a timidez? Pega o celular e fala. Não tem outra forma de perder a timidez. Eu vou postar essa semana um vídeo de como eu comecei a fazer vídeo. Não é a mesma pessoa. A minha fala não era para fora, ela era para dentro. Porque eu falava com as minhas dores. Vocês entendem? Vocês vão falar com o amor de Jesus e tudo o que ele está fazendo nas vidas de vocês. Todo lugar que a gente pisa, todo lugar que a gente vai, e intencionalmente a gente se coloca, qual é o dever do cristão, qual é o dever do crente? É falar o que Jesus está fazendo na nossa vida. O id é sobre ir e fazer. Não é, olha só, minha filha, tu vai lá, tu pensa se tu quer fazer, e daí na hora que tu estiver pronta, daí tu faz. Não. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Nós fomos criaturas. Nós já fomos criaturas e hoje somos filhos. Existem várias criaturas por aí. Olha, quase entrou um pássaro aqui dentro. Meu Deus. Se bateu no vidro. Tem muitas criaturas por aí que não sabem o que a gente sabe. Que não vivem o que a gente está vivendo com Jesus. Que não sabem sobre todas essas leis espirituais que existem. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Quantas pessoas odeiam os crentes? Eu já odiei crente. Tinha ranço de crente. Ranço de, meu Deus, ranço de Bíblia, ranço de pastor. Se me falassem dizimar em igreja, eu pirava. Porque só pensam em tirar dinheiro, essas igrejas só pensam em roubar, só pensam em tirar dinheiro, lá, 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 lá. Tudo que saía da minha boca era discurso, crença de pessoas. Não era o que eu tinha vivido. Mas eu perseverei.
Eu falei, Deus, se tu tá me colocando dentro dessa igreja, eu vou ficar aqui até tu me mostrar o que tu quer me mostrar. E eu só aqui, ó, desconfiadíssima, desconfiadíssima. Vão querer pegar meu dinheiro. Bem assim que eu pensava. Aquele pastor lá tá tentando me enganar. Ele quer passar a perna em mim. Era essas coisas que eu pensava. Criança dos outros. Existem pastores assim? Sim. Existem igrejas assim? Sim. Porque existem pessoas que não têm inteligência emocional para lidar com algumas coisas. Pessoas emocionalmente fracas que se permitem deixar ser lideradas por pessoas emocionalmente fortes. Quando eu parei de querer ver com os meus olhos físicos, eu comecei a entender as coisas. E adivinha o que eu faço hoje? Eu dizimo. Eu oferto, eu primicio, lanço um monte de semente por aí. E eu cresci como nunca na minha vida. E eu não tô falando de coisas. Porque eu mordi minha linguinha, comecei a ser obediente, fazer tudo que Deus me mostrou para fazer. E eu sou bem audaciosa, né? Vou testar. Vou testar mesmo. Papai me conhece. E hoje eu chamo de papai. Papai me conhece, vou testar. Se der certo, eu vou continuar fazendo. Se não der, eu vou parar. Pronto. E não é que começou a dar certo. Comecei a ler a tal da Bíblia e comecei a praticar as tal das palavras que estavam aqui. E não é que começou a dar certo. Tem como ficar com a boca fechada? Não tem. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Quantas mulheres que eu atendo e que perderam a fé? Quantas mulheres? Que Deus usou a minha vida para aquecer a fé novamente. Usou a minha voz, que não cala a boca, nunca, nunca mais calei a boca de falar de Jesus e de Cristo e de Deus. Não tem como calar a boca. Teve mulher que até parou de fazer cabelo comigo, mas o problema não é meu, eu tenho que semear. Meu pai me chamou para semear, eu vou largar semente em todas as pessoas que passaram na minha cadeira. O problema, o que vai acontecer depois dali, o problema não é meu. Se não quer mais voltar, o problema também não é meu. Vou fazer porque meu pai tá me mandando. A semente eu plantei. E é isso que ele quer de nós, ele quer que a gente plante sementes. Ele vai fazer crescer, ele vai fazer florescer, ele que vai fazer. O nosso papel é só soltar semente e falar de Jesus. O que o outro vai pensar, exploda-se. O meu papel eu tô cumprindo. Semear. Largar a palavra. Declarar a vida. Ensinar. Trazer um direcionamento. E não sou eu quem faz. Não vai ser vocês que vão fazer. A minha frase é, pai, eu não faço. É tu quem faz através de mim. Não sou eu quem fala, é tu quem fala através de mim. Eu não sei. Eu não sei de nada. Quem é da jornada que sabe o que eu tô falando. Eu não sei de nada. Quanto mais eu verbalizo, eu não sei de nada, o espírito flui através de mim. Porque se eu deixar pela minha mente, ela me governa. E ela vai falar: tu não sabe o que falar, nem vai naquela pessoa. Não vai, tu é louca. Olha o que a pessoa vai achar. E daí tu fica com aquele pensamento da rejeição, do que os outros vão pensar do que tu tá fazendo, daí tu vai querer entender com a tua mente algo que Jesus tá te direcionando a fazer, que o Espírito Santo tá te direcionando a fazer, que o próprio Pai tá te direcionando a fazer. Se tu leva pra cabeça, tu não faz. Tu não faz. Não faz. E o motivo hoje de vocês estarem com a boca fechada é porque vocês permitem que a mente de vocês questione tudo. Quantas vezes eu fui entregar mensagens para pessoas de quase de costa,
morrendo de vergonha. Mas eu fui. Imagina, vão me achar que eu sou louca. E ontem eu falava, né, pro pessoal no salão. Eu entreguei uma mensagem para um dos cabeleireiros, eu nunca tinha trocado uma palavra com ele. E ele começou a chorar. E eu falei, não sou eu que tô falando. É o teu pai que tá te entregando essa mensagem. A honra é para ele, não é para mim. Eu sou apenas a voz. E daí ontem ele lembrou disso, naquele momento, isso aconteceu umas semanas atrás, e ontem ele lembrou disso, e ele falou que aquele dia foi muita loucura. Sim, a mente. Se a mente, se a gente permitir que a mente tente entender, ela vai achar que é loucura. Mas ele sabe que ele orou, ele declarou, e eu cheguei no salão, e eu olhei para ele, fui direto dele falar para ele. Foi eu? Não foi eu. Foi Deus em mim. Porque eu não tenho capacidade de fazer, mas ele em mim faz. Hoje eu não vou de costa. Hoje eu vou de frente falar as coisas para as pessoas. Seja forte e corajosa. E ele vai te mostrar. Ele mostra as pessoas, que ela lá, ó, entrega tal coisa para ela, porque ela tá orando. Tem pessoas orando, esperando um sinal, esperando uma palavra para dar um passo, muitas vezes. E ele estava esperando uma palavra para dar um passo. Imagina se eu não tivesse feito. Por medo, por vergonha. O que vai pensar? Eu não tô nem aí. Hoje, e é um trabalho que a gente faz. Eu não tô nem aí que vão pensar. E fiquem mentalizando isso, eu não tô nem aí porque vão pensar. Eu não tô nem aí porque vão pensar. Eu vou abrir, eu vou falar e eu vou compartilhar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A fé sem obras é morta. Tá na Bíblia também. Não adianta ir na igreja servir. Quem tá na igreja já conhece, já está no caminho. E quem tá fora? A maioria das curas Jesus não fez dentro de templos. Ele fez fora. Ele fez andando. Ele fez em montes. Fez na beira da praia. Não foi dentro de templo. Quem tá na igreja já sabe. E quem tá na rua? Todas as mulheres que Deus me mandou, elas nunca iriam para dentro de uma igreja. Nunca iriam. E elas mesmas falaram. Eu nunca iria dentro de uma igreja. O evento de mulheres que a gente fez, eu e uma amiga em Porto Alegre, as mulheres falaram depois. Se eu soubesse que era um evento para falar de Jesus, eu não teria vindo. E a gente falou de Jesus do início ao fim. A Kellen estava lá. A Kellen abriu a câmera agora. Ela estava lá nesse evento. Foi loucura o que Deus fez naquele evento. Loucura. Mulheres que nunca iriam viver intencionalmente o que viveram, viveram. Não sabiam que iam viver. Elas não queriam uma igreja. Façam os movimentos de vocês. Façam, iniciem. E no meio do caminho, o próprio pai vai orientar. O próprio pai vai colocar alguém no caminho de vocês para ajudar vocês a fazer o que precisa ser feito. Não se comparem a outras pessoas. Levem a palavra de vocês, o que Deus está fazendo na vida de vocês. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Como é que as pessoas que estão fora de templos e igrejas vão saber que Jesus está vindo, que está acontecendo, tudo está se cumprindo se a gente não abre a nossa boca? Que nós sejamos as filhas que abrem a boca e falem o que Deus está fazendo na vida de vocês. Quantas crentes que eu acompanho aqui que deixam os stories da comidinha que está fazendo aberto e o versículo da Bíblia só para os amigos próximos. Quantas? Daí a comida física, tu acha que é legal compartilhar. Agora, a comida espiritual, tu não acha que é legal compartilhar? Pergunta para Deus. Pergunta para ele. Pai,
Eu deixo esse stories fechado? Eu tenho certeza que ele vai falar para vocês abrir. Sem medo, porque ele está com vocês. Ele está com todas as filhas. Ele está fazendo a proteção de todas nós. Em cada passo que a gente dá, ele está nos protegendo, nos cuidando, nos orientando. É só a gente se permitir sentir e viver, começar a fazer. Nunca aconteceu nada comigo. Eu nem comecei a ser perseguida ainda. Eu falo, mas quando é que eu vou começar a ter uns haters? Não tenho uns haters brigando comigo lá no Instagram? Não tenho ainda. Eu acho que tem que começar a aquecer mais. Para começar a ser perseguida, porque eu ainda não fui. Eu posto os negócios, ninguém briga comigo, ninguém me chama no direct. Só quando eu fazia cabelo que eu era perseguida. Uns antes e depois achavam que eu fazia montagem. Juro. A ponto de uma jornalista entrar em contato comigo para defender o público, porque as pessoas precisavam saber que o que eu estava fazendo era montagem. Ah, sim, claro. Eu, Crislaine Kerr Nunes, vou fazer montagem de cabelo, claro. É que não me conhece. E as minhas clientes falaram, Cris, é que quem não te conhece, duvida mesmo, dos antes e depois. A partir de hoje, eu quero ver os stories de vocês tudo aberto. Compartilhando, falando. Cris, eu tenho vergonha, seja sem vergonha a partir de hoje. Bem sem vergonha, mas no bom sentido, tá, crente? Sem vergonha, crente, por favor, pelo amor de Deus. Abrem as lindas vozes de vocês. Tem mulher que não vai me seguir. Tem mulher que não vai aguentar escutar a minha voz. Mas tem mulher esperando a voz de vocês para ouvir. Várias e várias e várias. Tem lugares que eu não vou chegar, mas cada uma de vocês vai chegar. E quando vocês abrirem a boca, Deus vai falar através de vocês. Não são vocês quem vão falar. Imagina, tem mulher de um monte de lugar aqui. São Paulo, Aracaju, Porto Alegre, quem mais? Sapiranga. Sapiranga, quem mais? Maceió, Alagoas. Alagoas, quem mais? Minas Gerais. Curitiba. Rio de Janeiro. Canoas. Curitiba, Canoas. Vocês têm noção que quando vocês começarem a abrir a boca onde vocês moram, Jesus vai ser conhecido? Mas não o Jesus que está aqui. Não esse Jesus aqui. Esse Jesus que está aqui. Que está fazendo vocês ser transformadas através da palavra, de todas as coisas que ele está mostrando para vocês. Tem muitas mulheres aguardando a manifestação de vocês. Quem de vocês aqui chegou aqui através de uma mulher? Além de mim. Eu cheguei aqui através de uma mulher que abriu a boca para falar. Eu me emociono falando isso. Porque quanto eu pedi a Deus para estar em movimentos com mulheres que se ajudam a se levantar. Quanto eu pedi para Deus. E hoje eu faço isso. E Ele me ajuda a conectar mulheres que se ajudam de verdade, que não querem derrubar umas às outras. Eu estou aqui por causa de uma mulher que tem esse mesmo coração. Sejam essas mulheres onde vocês estão. Tem mulheres precisando do que vocês carregam, das curas que vocês já acessaram. Vocês conseguem compreender o que eu estou falando? Tem almas clamando, gritando nas ruas. Porque a gente tem vergonhinha de abrir a nossa boca. Feche os olhos de vocês. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, por esse tempo de mesa. Hoje está se levantando, em nome de Jesus. Filhas estão sendo ativadas na voz para liberar todo o testemunho de vida
que Jesus está trazendo para a vida delas, para a minha vida. Pai, libera cada vez mais a minha voz. Pai, me ajuda a liberar a minha voz. Falem, declarem onde vocês estão. Pai, me ajuda, pega na minha mão. Eu não consigo sozinha. Me ajuda a curar dessa timidez. Me ajuda a curar dessa vergonha. Eu não quero ser a filha que quando Jesus voltar, ele vai olhar para mim e ele vai me perguntar: tu abriu a tua boca e falou? Eu não vou falar. Não fui eu abri minha boca e eu falei. Eu abri a minha boca, Deus usou a minha vida para salvar almas, para conectar com mulheres que estão clamando, mulheres que estão gritando, mulheres que estão sofrendo. Eu não serei mais, a partir de hoje, a filha que está com a boca fechada. Eu serei a filha que está posicionada com a boca aberta para derramar na vida de outras filhas que estão precisando de ajuda. Eu serei a filha posicionada, a filha que libera palavras de vida, palavras de abundância, palavras de amor. A filha que não se cansará até o último dia da vida de falar de Jesus e do amor de Jesus e tudo que Jesus faz na minha vida, na vida de todas as mulheres que estão aqui presentes. Eu não me cansarei, eu clamarei, eu colocarei em oração, eu farei tudo, Pai, que Tu me mostrar. Porque todas aqui sabem um preço da desobediência e nós não queremos mais ser as filhas desobedientes. Pai, nos ensina, nos direciona. Nós estamos aqui querendo aprender a ser as filhas que falam e falam com amor, que falam com acolhimento, que através de palavras nutrem espiritualmente outras filhas. Se hoje existem crianças que estão passando por muitas dificuldades, é porque elas vieram de mães que não sabem, não conhecem o pai que tem, o irmão que tem. Eu não me cansarei de falar, eu não me cansarei de fazer, porque eu sei que Tu em mim faz tudo, Pai. Tu é a minha força, Tu é a minha luz, Tu é a parte boa em mim. Tu me dá coragem, Tu me protege. Eu tenho a certeza, a convicção que todo lugar que eu pisar, Tu estarás comigo. Porque foi Tu, Pai, quem disse isso. Esse medo de ser perseguida por levar a Tua palavra, ele cai por terra hoje, em nome de Jesus. Esse medo que eu tinha de falar tudo que Jesus está fazendo na minha vida, ele cai hoje por terra, em nome de Jesus. Porque nós sabemos que o fim dos tempos está próximo. E nós não queremos ser as filhas que ficarão para trás. Obrigada, Jesus, por esse tempo de mesa. Obrigada, Jesus, por tanto aprendizado. Obrigada, Espírito Santo, por nos ensinar, nos direcionar, nos constranja quando a gente pensar em não fazer o que Tu está nos orientando a fazer, Paizinho. Nos constranja. A partir de hoje, seremos filhas obedientes. E eu declaro sobre a vida de vocês, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de vocês, em nome de Jesus, falas liberadas, a voz liberada, assim como o Pai liberou a minha voz e me ensina cada dia mais a liberar essa voz, eu derramo esse guarda-chuva, ele está sobre a vida de vocês agora, em nome de Jesus. Ele está chovendo, e se tu
quiser ser molhada por essa água pura e cristalina que vem direto da fonte do Pai, não é da fonte da Crislane, é da fonte do Pai. Essa água, ela está disponível, ela está ali, batendo, querendo pegar em ti, te molhar inteirinho e te lavar dessa vergonha, te lavar desse medo. Essa fonte, ela está disponível para ti. Cai para dentro, mergulha, se banha, coloca um sorriso no teu rosto. Sinta essa água te purificar e limpar essa sujeira que não faz mais parte da tua vida. Não faz mais parte do teu ser. Toda imundície está escorrendo do teu corpo agora. O medo está escorrendo do teu corpo agora, ele está indo embora. Esse medo de falar está indo embora em nome de Jesus. Esse medo de ser rejeitada, ele está indo embora em nome de Jesus. A filha amada escolhe se lavar nessa fonte. Ela escolhe se purificar nessa fonte que vem diretamente do Pai. É uma fonte infinita. Infinita. Gastrol como uma camada protetora que dura por mais tempo. Se é gastro, é gastrol. Obrigada, Pai, por esse tempo poderoso que só Tu pode nos proporcionar. Só Tu. Nós somos muito agraciadas. Muito agraciadas. E que essa graça seja derramada em outras filhas. Que sejamos filhas corajosas, cada vez mais corajosas, para derramar o que o Pai está derramando nas nossas vidas neste tempo. Declarem na casa de vocês, declarem sobre a vida de vocês, declarem sobre a vida de mulheres que Deus mandar para vocês. Não estranhem, porque Ele vai mandar. Hoje vocês foram ativadas, vocês foram purificadas. E Ele vai mandar, e vocês vão lembrar do que eu estou falando. Porque não sou eu quem está falando. É Ele quem está falando. Ele vai mandar filha para vocês. E vocês vão estar prontas para falar. Porque vocês são corajosas. E vocês já estão prontas para falar. E quem já fala vai falar mais. E mais. E mais. Não porque tu tem capacidade, mas porque Ele vai trazer as palavras para tua boca. Ele vai te mandar as filhas e Ele vai usar a tua boca para falar, porque tu foi ativada hoje
Tu foi purificada desse medo que tu carregava. Tu foi purificada dessa vergonha que tu carregava, porque tu não carrega mais. Não estranha, porque ele vai te mandar e tu vai lembrar dele na hora. Pai, obrigada, porque tu tá me dando a oportunidade de ser usada para ajudar outras mulheres. E tu vai dar honra e graça para ele. Pai, obrigada. Eu me sinto uma mulher abençoada de poder abençoar. Eu me sinto uma mulher abençoada de abençoar. E essa é a maior riqueza que a gente pode ter. Não tem riqueza maior do que abençoar outras pessoas através de palavra de cura, de libertação. Não tem coisa melhor que isso. Essa é a maior riqueza. Isso é reino. O que vocês estão recebendo hoje é reino. Isso é reino. Não tem casa, não tem celular, não tem relógio caro que pague viver essa riqueza. O que vocês estão sentindo agora, não tem nada do mundo que pague isso. Recebam isso no espírito de vocês. E agradeçam a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada por esse tempo precioso que a gente está vivendo juntas. Se ajudando. Se levantando. Débora, quer falar? Débora? Oi? Tô abrindo, peraí. Sei nem se eu consigo falar agora. Deixa eu falar. Eu já te falei, né, Cris, algumas vezes por mensagem no particular, a forma que Deus usa, né, a tua boca para falar comigo. E todas as vezes que eu te ouço é muito grandioso, porque sobre o que tu estava falando hoje, que eu pego a aula sempre no meio, às vezes no final, tem dia que eu nem consigo pegar, enfim. E ontem ainda eu questionei Deus sobre isso, porque foi depois... Rapidinho, só para não perder. Vocês escutaram o que ela falou no começo? Deus usa a minha boca para falar com ela. E o que a gente falou antes? Deus quer usar a boca de todas nós para falar com outras filhas. Todas nós. Não é da Crislane. Todas nós. Continua, meu amor. Mas exatamente isso que acontece. Eu lembro que eu comecei a falar no Instagram depois de um desafio que tu me deu. Eu lembro que um dia eu comentei um story teu e daí tu disse assim, eu te desafio a abrir tua boca e falar. E eu nunca tinha aberto um vídeo no Instagram, um story. Eu postava, né, rotina e tal, uma coisa ou outra, mas eu nunca tinha aberto uma câmera e falado. E daí eu lembro que aquele dia eu comecei a falar. Eu tava férias, fui lá no quarto, comecei a falar. Eu disse, tá bom, Deus, se é para mim falar, eu vou lá. E tu fala o que tem que falar, porque eu não sei. Eu lembro que naquele dia foi um monte de story. Assim, tipo, eu comecei a falar e o negócio começou a fluir, eu comecei a contar sobre o quê? Como tu falou, a minha ideia de trazer essa minha vivência é incentivar as mulheres que ainda não fazem. Porque eu fui ativada através disso. Eu fui ativada no ouvir tu falar, num desafio, que daqui a pouco fica aí uma ideia, porque depois daquilo ali eu fui... Eu já estava com a ideia, tá? Só um filtro rapidinho. E daí agora tu confirmou, tá? Obrigada, Débora. Porque eu fui ativada de uma forma que eu não tenho mais vergonha de abrir e falar. E é que nem eu falei quando eu comecei a falar lá. Eu disse, gente, eu não tenho conhecimento de Bíblia. E daí teve uma aula que tu falou, eu falei isso, e tu disse... Usa tuas ferramentas, usa o que tu tem disponível hoje, fala da tua vida, e eu ouvia muito falar, fala da tua vida, fala o que Jesus tá fazendo na tua vida, tu vai falar, a tua vida vai falar de Jesus, automático, tu vai começar a falar o que ele tá fazendo e as pessoas vão ver Jesus nisso. E aí eu lembro que teve uma outra aula que eu apanhei assim, sabe, levei uma chinelada e disse, tá bom. Aí comecei a fazer um curso de teologia, porque eu disse, eu quero levar
mas eu quero ter embasamento, eu quero ter o conhecimento. Já era uma fome que tinha ali, mas ainda não tinha sido ativada. Só que eu comecei a trazer, eu pensei, e daí toda vez que eu vou lá, acho que faz umas 2 semanas, todo santo dia, eu vou fazer o devocional de manhã, eu oro e digo, tá bom, Jesus, o que tu quer que eu entregue hoje? Tem alguém para alcançar hoje? Eu abro os stories. E daí eu comecei a ler o meu devocional e compartilhar ali. E como eu falei para as meninas lá, gente, eu tenho 500 seguidores. Não é pelo número de seguidores. Toda vez que eu posto, eu alcanço uma mulher, eu recebo cura através delas, eu recebo alguma coisa. Isso era para mim. Era isso que eu precisava ouvir hoje. Não sei o que. Eu vou na igreja, eu falo da minha igreja, e é o que tu falou, lá na minha igreja, todo mundo já conhece Jesus. Eu postar sobre o culto que eu fui, sobre um culto diferente, todo mundo conhece. E eu postar até convidando para ir para o culto. Tem gente que não vai, a pessoa não se sente confortável, ela não quer ir lá na igreja. E daí tu começa a falar ali, tu alcança de alguma forma, e toda vez eu falo, Espírito Santo, se tu vai me usar, eu vou abrir e vou falar. E começa a surgir, alcança, eu digo, se não for para ti, se não for para a honra e glória do teu nome, não vai dar certo. Eu não vou postar, não vai dar certo. Se em algum momento eu quiser crescer, colocar isso para mim, sabe? A Débora tá fazendo. A Débora não sei o quê. Não. Tranca tudo e não vai mais nada. Não vai mais nada. E teve um dia que dito e feito. Eu pensei, não, eu tenho que postar hoje, porque eu tenho que postar todo dia, porque o meu celular travou, trancou tudo, não foi nada. Passou uns minutinhos, eu disse, tá bom. Hoje eu ia postar porque eu achei que eu tinha que postar, porque não sei o que... Né? Tudo está no controle, no centro, como tem que ser, beleza. E, na verdade, a ideia de compartilhar com vocês é trazer o que a Cris falou, incentivar. Façam. Tem mulheres, tem pessoas esperando. E assim, as pessoas que eu conheço e que convivem comigo, eu não tenho hater ainda, porque eu tenho poucos seguidores, eu acho. Mas eu já ouvi assim, quer virar pastora, eu disse, glória a Deus, cheguei lá. Tá virando pastora. Agora ela só fala de Jesus. Glória a Deus, tô chegando lá. Esse era o objetivo. De seguir. Tá incomodada? Deixar de seguir. Eu vou alcançar quem tem fome e sede, ponto, acabou. Não, olha, pode fazer o que quiser. O que tem lá toda vez alcança alguém. É incrível. 500 seguidores, eu faço direcionado para mulheres, e toda vida, qualquer coisa que eu postar, eu oro antes, eu peço direcionamento, alcance, eu recebo. Peraí, tô recebendo um sinal aqui, só um pouquinho. É louco o negócio. Louco. Tá. Amada, sabe para quantas pessoas Jesus começou a pregar? Exatamente. Começou a pregar para 500? É só 500? Tá, entendi. Só 500? Eu me questionei no início, mas agora... Não. Hoje eu não me importo mais. No início eu pensei, mas será? Mas é isso? Gente, mas essa frase é das outras aqui, tá? Não é sobre isso. Saiu para vocês? Jesus começou a pregar para pouquíssimas pessoas. Ele tinha apenas 12 com ele. Hoje, quantos somos? Vocês entendem o que a Débora trouxe agora? Confirmando tudo que foi falado aqui. E não é sobre eu ou sobre ela. É sobre Deus e sobre Jesus. Vocês entendem que as pessoas que ela alcançou com a voz dela, eu não alcancei, eu não alcançaria? As pessoas que Jesus quer usar a vida de vocês para alcançar, eu não vou alcançar. É sobre isso. É isso aí. E não queima o teu coração, Débora, para fazer cada vez mais? Exatamente. Eu fui ativada depois da jornada, né? E depois da nossa convivência, esse negócio da gente estar todo dia falando sobre a mesma coisa. E eu lembro que no início eu tinha muita vergonha, eu morria de vergonha. E só que a tua fome, a tua sede de falar, meninas, levem, abre a boca, o que a gente aprendeu na jornada, não engole a chave. De tanto eu ouvir falar, aquilo começou a me dar um negócio, porque, gente, o que está acontecendo na minha vida, ninguém sabe. Tem mais mulher que precisa saber, eu tô vivendo sobrenatural, tem coisas absurdas. Tem coisas, não sei nem que palavra usar, acontecendo, que alguém precisa saber quem é que tá fazendo isso. As pessoas precisam conhecer esse Jesus. E isso gera curiosidade. Eu também quero saber quem é esse Jesus, o que ele tá fazendo. É isso. É muito louco, muito louco. Obrigada, meu amor, pelo teu compartilhar. 2 minutos agora para Dari e 2 minutos para Keila.
A Dari é a próxima e a Keila depois. Meninas, boa tarde. Ontem, depois do encontro, eu recebi uma ligação de uma pessoa que eu conheci recentemente, me convidando para ir para um encontro hoje, na casa dela, que ela faz uma oração na casa dela. E ela disse, Dari, eu estou lhe convidando para que você venha trazer uma palavra. E eu me questionava muito ao Senhor, porque eu falava, Deus, eu tenho mais de 2.000 seguidores no Instagram. E eu pedia muito direcionamento do Senhor, porque eu queria falar para mulheres, eu queria falar o meu testemunho, porque eu sei que através do meu testemunho eu vou mover o coração das mulheres, as mulheres vão conhecer o Deus realmente que nós seguimos, que nós servimos, e todos os dias quando eu participo do encontro de mesa, ontem eu participando da jornada, que eu me dediquei e disse, Jesus, eu vou fazer. E não é sobre dinheiro, é sobre o conhecimento e a intimidade que eu vou ter com o Senhor. Porque eu sei que através da minha vida, a vida de outras mulheres vão ser alcançada. E eu sei que o Senhor vai colocar a palavra que eu preciso falar, o que eu preciso falar. Porque o que eu falo todos os dias não é sobre a Dariane, é sobre o Deus que eu sirvo. Não é que a Dariane apareça, é que o Espírito Santo de Deus apareça sobre a minha vida e eu seja apenas instrumento dele. E hoje, mais uma vez, já tem meses que eu venho remoendo isso, que eu disse, Jesus, eu não sei falar, eu não tenho coragem. E o Senhor me inquietando e mais uma vez. E hoje eu não quero saber se eu vou ter coragem, se as pessoas vão me criticar, porque agora aceitou Jesus, só quer falar de Jesus, eu não quero saber. Eu quero saber que eu vou alcançar pessoas, eu vou alcançar mulheres. E eu tenho certeza absoluta que através da minha vida, através do meu testemunho, o nome do Senhor vai ser exaltado, vai ser glorificado, vai ser para Ele toda a honra, vai ser para Ele toda a glória. E eu tenho certeza que o coração de muitas vão ser tocadas, não sobre a Dariane, mas sobre o Espírito Santo, sobre o Senhor que habita dentro de cada um de nós, porque nós somos instrumentos. E ontem recebi um convite, hoje eu vou lá falar do amor do Senhor, porque o Senhor vai colocar palavras na minha boca. Já tem a igreja a qual eu frequento, já tem me convidado também para ministrar a palavra na igreja, em consagração, no círculo de oração. E assim o Senhor está fazendo mover. E por que não abrir as redes sociais? Eu não posso me esconder. Eu não posso esquecer do meu chamado. Se o Senhor, Ele profetizou, se Ele falou, Ele vai se cumprir. E eu tenho certeza que não só na minha vida, mas na vida de cada um que aqui se encontra. E daquelas que ainda vão chegar, porque vai ser crise. Vai ser tão grande. Vai ser tão grande que a gente vai se perguntar, hoje só tem 20, não, hoje vão ter 100 mulheres, hoje vão ter 150 mulheres, hoje vão ter 200 mulheres participando, porque esse negócio vai crescer, porque vai ser para toda a honra e toda a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, meu amor. E eu já quero te convidar a fazer uma live comigo, Dari. Vamos sim, vamos. Live? Vamos, nunca fiz, mas o Senhor dá instrumento, Ele direciona, Ele faz tudo. Gostei, assim que eu quero. Quando vem no coração, eu já convido na hora. Bora fazer uma live comigo. Vamos. Ainda essa semana, tá? Tá certo. Então tá, combinado. Depois combinado. A gente vai no privado, tá, meu amor? Gratidão pela tua palavra. Amém. Keila, 2 minutinhos, meu amor, que a gente já se estendeu demais. Quem precisar sair, pode sair, mulherada. Pode ir, é que tá tão bom, né, hoje, meu Deus. Eu vou ser bem rapidinha. A Dari falou uma coisa que também está acontecendo comigo, né? Hoje é a primeira vez que eu abro a câmera aqui, depois desse tempo todo de tempo de mesa com vocês, né? Mas, assim, depois da primeira aula online ontem com a Bruna, né, eu comecei não vou fazer esse exercício lá na jornada também, então agora só de câmera ligada, né, e essa questão de não falar, né, também vai mudar, já está mudando, e uma das coisas que eu sempre pedi era para Deus me usar, né, e aí às vezes eu ficava mais, como vai me usar, se eu não sei falar versículos, se eu não sei falar capítulos da Bíblia, eu não sei falar da palavra como eu vejo muitas pessoas falarem com tanta maestria, né, e aí
ficava meio que insegura. E aí, eu estou morando aqui em Alagoas, né, longe da minha cidade, que é Aracaju, por conta do trabalho, e aí, como eu estou longe da minha família, eu comecei a frequentar a igreja aqui, e nessa igreja, eles têm um grupo de célula, né, que eu me identifiquei bastante, e passei aí com meu filho. Enfim, e aí, depois de algumas visitas semanais na célula, eu fui convidada para passar a palavra de oferta numa determinada noite. E aí, fiquei muito insegura, mas fui estudar e fui ler o que falava na Bíblia sobre oferta, enfim, falei. E eu acho que agradei. E aí, já na semana seguinte, eu fui convidada para falar a palavra da noite, que aí já a responsabilidade já aumentou um pouquinho mais. E aí calhou bem no dia que o meu irmão Tiago e minha cunhada Rafaela estavam aqui me visitando, e eles foram também, né? Mas, enfim, foi bênção pura e eu consegui falar sobre o tema proposto daquela noite para todo mundo. E eu continuei sempre pedindo, Senhor, me usa como canal de bênção, mesmo que eu não saiba recitar os versículos, nem os capítulos, né? Porque a gente não precisa saber de qual a Bíblia toda para ser bênção na vida de ninguém, né? E ontem a Bruna falou uma coisa muito forte que eu queria compartilhar aqui com vocês, que é em relação a quando a gente fala, né, pedindo bênçãos para Deus, outras pessoas também estão orando, pedindo que eles recebam alguma bênção, e a gente pode ser a bênção na vida da pessoa. E aí, hoje, eu tenho uma funcionária minha, uma jovem aprendiz de 18 anos, que ela está passando por um momento muito difícil, de automutilações e tentativas de suicídios frequentes. E aí, eu já fiz visita na casa dela, né, e hoje ela me convidou para ir agora, daqui a pouquinho, né, até abdiquei do meu horário de almoço para estar aqui, daqui para lá. Ela me chamou para ir na psicóloga dela, porque a psicóloga quer falar com alguma rede de apoio dela, porque ela já está num quadro de internamento, só que ninguém da família dela quer ir, ninguém da família dela entende muito. Ela é criada pela bisavó, e a bisavó não aceita. E assim, eu estou sentindo a presença de Deus purinho nesse momento que está acontecendo, porque eu tenho certeza que Ele está me usando na vida dessa minha jovem, e eu sei que tem algo grande para ser feito. E assim, é só o que eu peço, que vocês permaneçam em oração, porque eu acho que essa história vai sair de uma forma vitoriosa para Deus, e ela vai dar a volta por cima, e não vai se automutilar mais, e não vai tentar suicídio. Eu acho que tudo está conspirando a favor para a glória, em nome do Senhor Jesus, e ela vai sair vitoriosa dessa barra, né? Então, assim, só para passar isso para vocês, que nós já somos bênção na vida das outras pessoas, é só a gente se deixar ser tocada, né, pelo Espírito Santo, e ser conduzida por Ele, naquilo que Ele mandar a gente fazer, né, independente de ter religião, ou da gente ler a Bíblia todos os dias, ou de fazer devocional ou não, né, nós somos instrumentos, e aí eu acho que a gente tem que se deixar ser moldada, direcionada pelo Espírito Santo, para que a gente também seja bênção na vida de outras pessoas. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus pela tua vida, pela tua coragem de abrir a boca e falar. É para este lugar que Deus está nos conduzindo, de abrir a boca e falar. Eu acredito também, eu acho que a Rebeca levantou a mão e baixou, que a Rebeca pode auxiliar, não sei porquê, eu senti, Rebeca, que tu pode auxiliar essa menina. Me confirma se eu estiver errada. E vocês não precisam... Depois que acabar o tempo de mês, eu converso com vocês. Tá bom. Mas eu tô errada ou tô certa? Que tu pode ajudar a Keila nessa situação? Posso sim. Queimou aqui. Queimou, veio. Glória a Deus. Eu nem preciso falar, né? Qual vai ser o desafio de vocês hoje? Eu preciso falar. Quem chuta qual é o desafio de hoje? Falar. Dari? Falar aonde? Dari, depois Instagram. eu vou te chamar, tá? Fazendo o quê? Tá bom, Tá bom? tudo certo. Vídeo, tá? Pode deixar. É vídeo. E me marca para eu ver. Eu não vou repostar todos, mas eu quero ver
todas essas carinhas que receberam aqui a mensagem profética do Pai, quero ver vocês falando o que Jesus está fazendo na vida de vocês. Comecem o movimento de vocês. A Débora veio aqui, deu o testemunho dela e ela se desbloqueou. Façam o que precisa ser feito. E se começarem a ser perseguida, deem glória a Deus. Glória a Deus, começou a perseguição. Ainda bem que eu sei o Pai que eu sirvo. Glória a Deus que eu sei o Pai que eu sirvo. E Ele vai me firmar, Ele vai me ajudar, Ele vai colocar palavras na minha boca. E eu vou ajudar filhas. Eu vou ajudar famílias, mas não por causa de mim. Porque eu tenho um Pai que habita em mim. Eu tenho Jesus que anda comigo. Eu tenho o Espírito Santo que é o meu consolador, meu orientador. Então, se eles estão comigo, eu sou forte e corajosa. E eu farei tudo o que Ele me mandar. Amém? Amém, igreja? Aleluia! Amém, amém, Deus! amém. Glória a Deus. Não foi eu que fiz vocês ficar aqui até agora, hein? Foi o Espírito Santo, foi Deus. Não tem nada a ver com isso. Não briguem comigo. Por favor. Eu amo a vida de vocês. Eu vou terminar a gravação aqui, encerrar a gravação. E nós nos vemos amanhã. Em nome de Certo, Jesus. mulheres? Obrigada. Amém.